graça e a paz do Senhor Jesus nas nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos muito felizes para dar continuidade, ao nosso desiderato. Nós temos uma trajetória a cumprir e, como vocês sabem, estamos na segunda aula e abordando um tema macro, que é, afinal, o que é mesmo o Evangelho. E na primeira aula eu já tracei quais seriam os caminhos para chegarmos ao nosso objetivo. Então, na aula introdutória, nós vimos o Evangelho, o evangelismo e a evangelização. Claro, em conceitos e noções básicas para que pudéssemos começar a vislumbrar o conhecimento desse ensinamento tão maravilhoso de Cristo, que é a razão da nossa vida para glorificar a Deus. Então vou só rememorar, para nos colocarmos a par do que devemos fazer. Então houve a introdução na primeira aula. Nessa segunda aula, o segundo módulo, nós vamos falar do reconhecimento de pecado, passo inicial no caminho da salvação. No próximo módulo, trataremos do arrependimento, proporcionando um elo com Deus. No quarto módulo, falaremos sobre confessando Jesus como Senhor e Salvador, a única receita de vida eterna. E por fim, a conclusão, que será a quinta aula, quando nós estudaremos sobre a aplicação do Evangelho por meio da evangelização. Então, meus irmãos, antes de tudo, eu quero agradecer a vocês por doar parte do tempo de vocês para assistir essa aula, porque a razão de ser de uma escola cristã, a razão de ser de uma aula bíblica são os alunos. São os alunos. E nós nos consideramos também alunos, porque os professores também são alunos. Na realidade, todos nós somos eternos aprendizes de Deus. Essa situação em que nós estamos aqui e outros estão do lado de lá, ou seja, os alunos e os professores, são, na realidade, uma questão circunstancial. Mas o que importa mesmo é que nós estamos todos na mesma jornada, buscando conhecer mais de Deus. E aí, como não pode deixar de ser, nós vamos começar com uma oração. Senhor, Pai Celestial, nos dê, Senhor, nos alarga, Senhor, por meio do Teu Espírito, a compreensão que necessitamos das Tuas palavras, Senhor. Nós precisamos cada dia mais conhecer mais de Ti. Para quê, Senhor? Para Te honrar, para Te glorificar. Não nos deixa, Senhor, porque o Senhor prometeu que não nos abandonaria. Mas não nos deixa, Senhor, que este homem pecador se sobreponha a tudo que o Senhor quer nos ensinar. Não deixa que a nossa vontade aqui seja as nossas invencionices, as nossas mundanidades sejam a força da palavra hoje. Claro que não. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, Te glorificamos e temos a certeza que sairemos mais convictos do Teu poder. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Também, meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez à Igreja Betel, por meio do seu pastor titular, Alcione Pinto, que nos permitiu podermos fazer o nosso estágio, porque nós estamos aqui numa aula do estágio supervisionado para a faculdade em Unicesumar. Aleluia, Senhor, por isso. Como se trata de aula gravada, e aí eu quero lembrar disso, uma aula sempre tem de haver interação, por isso que é aula. Às vezes as pessoas confundem e dizem, não, mas a aula é como uma pregação. A pregação e a aula tem tudo a ver, vamos dizer. Existem predicativos que se cruzam, ou que se aliam.
mas na verdade a aula há uma diferença porque na aula há uma interação entre o professor e os alunos e infelizmente, né, porque é uma aula gravada, nós não podemos fazê-lo. De toda sorte, coloco aqui meu e-mail, ou se alguém quiser fazer perguntas através do e-mail da igreja, o meu e-mail é Valfredo com W, Rodrigues com Z, o número 2, @gmail.com, para as perguntas ou comentários, né, que se fizerem necessários. Se alguém quer, né, tirar alguma dúvida que eu possa responder, eu farei no tempo adequado. Bem, como eu já disse, né, na primeira aula, o módulo 1, a introdução, tivemos a oportunidade de verificar que estamos diante desse tema, né, o tema macro, afinal, que é mesmo o Evangelho, e aprendemos aquelas noções mais básicas acerca do Evangelho, do evangelismo e da evangelização. Hoje vamos começar a desenvolver o evangelismo, que é a preparação para a dinâmica da evangelização. O nosso objetivo é obter um mínimo manancial teórico com o evangelismo que ainda tomarão corpo nos módulos 3 e 4, que se seguirão, para a prática da evangelização. Eu sempre digo assim: evangelho sem evangelização é como um corpo sem alma. É a mesma coisa de muita teoria, muita informação, né, sem que ela se materialize. E a materialização é espiritual, irmãos, tem tudo a ver. Eu sempre digo também que a espiritualidade é o que é de mais material que pode existir. Será objeto, então, a evangelização, a prática, no último módulo. Importa recordar, né, que o Evangelho é Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todos que nele creiam, pela fé, não fazendo acepção de pessoas, porque quando nós estudamos na carta de Romanos, a carta de Paulo, do apóstolo Paulo, nós vimos que ali havia uma tensão entre os gentios, entre os gregos e os judeus, mas não há acepção de pessoas, nós aprendemos. Obviamente, né, esse nosso trabalho, essa compreensão que nós vamos levar a cabo hoje, não é uma receita preparada por homens, mas levando-se em conta as doutrinas, os princípios que emanam da palavra de Deus. Então vamos abordar o tema reconhecimento do pecado, passo inicial no caminho da salvação. Reconhecimento ou convicção ou consciência são as mesmas coisas, são palavras sinônimas. Ter consciência do pecado, ter a convicção do pecado ou reconhecer o pecado. Neste cenário, temos uma primeira provocação. Por que o reconhecimento do pecado é o passo inicial no caminho da salvação? Bem, sem mais delongas, vamos à resposta. Porque o reconhecimento do pecado, ou como eu disse, a convicção do pecado, ou a consciência do pecado, antecede o arrependimento. É a antessala do arrependimento. Sem arrependimento e fé não há salvação. Sem o arrependimento e sem a fé não há salvação. Bem, para o arrependimento, faz-se necessário se ter a consciência do pecado. Mas o que é o pecado? A palavra pecado, que em grego é armatia, significa ao alvo, desvio, né, da finalidade, né? Ou seja, atitude de desobediência às leis de Deus. A atitude ou omissão. Muitas vezes nós pecamos por omissão. Quem tem um mínimo de afeição à palavra de Deus
sabe que a Bíblia conta da introjeção do pecado no mundo, ou seja, a queda do homem, no livro de Gênesis, livro 3, capítulo 3, versículos de 1 a 24. Outros textos bíblicos também são relevantes para abrir o nosso entendimento acerca do pecado. A exemplo de, eu vou citar aqui 2 textos, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e também Efésios 2, 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Reconhecer pecado, enfim, significa ter a consciência de que somos pecadores em relação a Deus. Interessante que nenhum homem consegue a priori se ver pecador. Significa dizer, falta-lhe a consciência. E o Evangelho tem esse poder de fazer o homem reconhecer-se pecador. Antes de expor aqui o texto áureo, eu quero trazer à baila, vamos nos debruçar em exemplo de 5 homens na Bíblia que reconheceram-se pecadores. Eu vou citar aqui, permitam, Isaías, em Isaías 6,5, abre aspas. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Temos também aqui, podemos citar Davi, o rei Davi, em Salmos 51, 3 e 4. Abre aspas. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,15, nos revela assim, abrindo aspas, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora, um dos ladrões crucificados com Cristo, no Evangelho de Lucas 23, 41, ele proclama assim, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Finalmente, o apóstolo Pedro, no Evangelho de Lucas 5,8, abre aspas, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Fecham-se aspas. Então, irmãos, para ilustrar, nós vimos que há muitas revelações de reconhecimento de pecado na palavra de Deus. Nessa jornada, precisamos algum esclarecimento acerca do arrependimento, porque nós precisamos reconhecer o pecado que nos leva ao arrependimento. Mas para podermos avançar, é importante traçar algumas poucas linhas sobre o arrependimento, que será objeto do 3º módulo. Veja bem, vamos refletir. Após o período intertestamentário, que é representado aqui nessa página branca, da Bíblia, que a minha não é branca não, porque está cheia de anotações, cheia de lições, aleluia. Mas aqui representado, foi um período, aqui dividindo o Velho Testamento e iniciando o Novo Testamento, um período de mais de 400 anos entre as últimas palavras proferidas no Velho Testamento e a entrada do Novo Testamento, a Nova Aliança. E nesse período se passaram guerras,
conflitos, aparições de Messias, a queda dos impérios babilônios e assírios, depois os gregos, e agora no momento dos romanos. Então, após esse período, houve um silêncio, Deus não mais falou. Antes ele falava com os sacerdotes, com os profetas, pelos profetas. O silêncio foi quebrado pela pregação de João Batista no deserto da Judéia. Arrependei-vos, disse João Batista, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, 2. Ali se cumpria a profecia de Isaías, conforme Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Como se observa, João Batista já proclamava o povo ao arrependimento. O arrependimento, pois, que é a consciência de quem se reconhece pecador, todavia provém de uma ordem de Jesus. Assim como existe a grande comissão, ordem de Jesus para pregar o Evangelho, aqui também existe uma ordem de Jesus Cristo para o arrependimento. Vamos verificar. Marcos, evangelista Marcos 1,15, abre aspas. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mesma passagem, agora com seus tons peculiares, nós podemos também observar em Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta é a razão de termos de nos arrepender. Jesus nos convocou a isto. E mais uma vez, sem arrependimento e sem fé, não há salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, eu poderia ter feito um módulo já somente do arrependimento, né? Porém, pela relevância da necessidade de se refletir sobre o que antecede, né? O que motiva, né? O que nos leva ao arrependimento, optamos, na verdade, nos sentimos obrigados por este tópico focado no reconhecimento ou consciência ou convicção do pecado. O primeiro passo para a salvação. Essa é a razão de nós colocarmos um módulo específico para conversarmos e tentarmos compreender sobre o reconhecimento do pecado. Com efeito, muitos não se arrependem porque não sabem do que se arrepender ou não sabem para que se arrepender. Meditemos então, o que faz ver o homem a necessidade de arrepender-se? Como saber da sua natureza pecadora? Afinal, nenhum homem é bom, somente Deus. Segundo Marcos 10, 18, melhor dizendo. Bem, colocadas essas premissas, à guisa de introdução, vamos ao texto áureo. Mais uma vez, vamos nos valer, irmãos, da carta aos Romanos. Nós vimos que Paulo estava pretendendo ir à Espanha, mas assim ele precisava passar, como ele disse na própria carta, passar pouco tempo, né, em Roma, que dava muita satisfação, mas ele precisava, inclusive, cuidar, né, vamos dizer, da tensão que havia entre os judeus e os gentios e os gregos. Então, essa carta, não é, escrita no ano de 57 depois de Cristo, provavelmente de Corinto, ela realmente é o manancial da doutrina
de Jesus, e aqui nós vamos encontrar a resposta para o tema que nós estamos abordando hoje. Então eu queria, irmão, permitam-me, abram a Bíblia e aqui nós vamos ler o texto áureo, né, que vamos tratar hoje. A epígrafe é a lei e o pecado, na minha versão da ARA. Então, capítulo 7, versículos 7 e 8, diz o apóstolo Paulo: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Glória a Deus. Quero deixar evidenciado que Romanos 7 é uma das partes mais instigantes e complexas da Bíblia, que se segue após a exposição do apóstolo Paulo da doutrina, os capítulos anteriores. A doutrina da justificação, da libertação da escravidão do pecado pela graça, que nos afastou da soberania da lei. Embora compreendendo a sua importância, não vamos expor aqui, porque não afeta diretamente a questão da convicção do pecado, a controvérsia sobre a proeminência do pronome pessoal eu, utilizado, empregado tantas vezes pelo apóstolo nos versículos que vão de 7 a 25 do capítulo 7 que estamos estudando. Uma vez que muitos estudiosos entendem, como sendo ali dados autobiográficos do apóstolo, outros que dizem respeito a uma representação dos judeus ou dos homens de modo geral. Em outras palavras, que o eu empregado por Paulo, inclusive no capítulo seguinte ele também continua falando na primeira pessoa, se reporta, poderia ser, segundo estudiosos, se reporta ao próprio Paulo, a Paulo em si, de fato, ou a Adão, numa representação, ou a Israel. Analisando ainda o contexto, observa-se que o apóstolo Paulo, em sua carta, vinha tratando da questão do pecado. As suas referências à lei vinham sendo negativas nos primeiros capítulos de Romanos. A propósito, no capítulo 6, verso 14, ao dizer que por causa de Cristo o pecado não terá domínio sobre as pessoas, sustenta que não se está mais debaixo da lei, e sim da graça. Então imagine para os judeus afeiçoados à lei de Moisés, afeiçoados à lei de Deus, ouvir de Paulo que não se está mais debaixo da lei e sim da graça, quando ele trata da doutrina da justificação. Isso faz surgir uma objeção. Ora, se a lei de Deus é boa, se a lei é de Deus, como ela não é boa? Melhor dizendo. Em razão disso, Paulo faz introduzir o capítulo 7 de Romanos como uma resposta à má compreensão sobre se a lei é boa ou má, sobre a sua validade, com uma indagação. Foi isso que nós vimos aqui na Bíblia. Agora, que diremos, pois? É a lei pecado? A resposta vem logo a seguir. De modo nenhum. E a justificativa se encontra no verso
12. Então, nós estamos no capítulo 7, né, de Romanos. Nós estamos estudando o texto áureo, começando no verso 7. E aqui no versículo 12 ele diz, depois de fazer algumas explicações, ele diz: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. A propósito, entoa o Salmo 19, 7. Abre aspas, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nesse sentido, o capítulo 7 é sobre a virtude da lei que se repousa em sua santidade. Representa Paulo fazendo uma defesa da lei, embora sem desconhecer, como nós vimos em Romanos todo, né? Desconhecer que ela não salva. E ainda no contexto, segue-se a esta perícope, o capítulo 8, afirmando ser a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Veja-se que há um confronto entre a lei mosaica, a lei do pecado e da morte, e a lei do Espírito, que traz vida mediante Cristo Jesus. Numa síntese apertada, pode-se dizer que a carta aos Romanos trata do capítulo 1 até a metade do 3 sobre a perdição. Da segunda metade do capítulo 3 até o capítulo 5 sobre a justificação. E do capítulo 6 ao 8 sobre a santificação. Paulo começa o capítulo 7 fazendo uma analogia da lei com o casamento, versos de 1 a 6, demonstrando que a lei do casamento prende a mulher ao homem e que somente a morte pode libertá-la para poder casar de novo, sem o perigo de cometer o pecado do adultério. Ou seja, somente a morte cancela as obrigações, tanto de quem morre como de quem sobrevive. Nesse sentido, Paulo ensina, Romanos 7,4, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Na analogia, é possível entender que o primeiro marido é a lei, a esposa somos os cristãos e o segundo marido é Cristo. Dessa forma, revela-nos a quebra dos grilhões da lei em relação a nós, ou seja, a libertação da lei. Morremos para a lei por meio de Cristo, o verso 4. Compreendamos então dois modos de existência. Claro que nós estamos aqui de forma ligeira, porém não com nenhuma profundidade, porque a palavra de Deus tem que ter sido refletida e meditada, e é o Espírito Santo que nos dá, que nos faz a comunicação necessária. Mas aqui, como nós estamos tentando demonstrar, né, nessa segunda aula, o reconhecimento do pecado. E precisamos abordar no contexto também, ainda que não muito de forma demorada, vamos assim dizer, essa parte da analogia. E o que segue aí, que é o verso 5, ou seja, há dois modos de existência, verso 5 e verso 6. No verso 5, eu vou ler, para podermos nos situar melhor. Paulo, após fazer a analogia do casamento, ele no verso 5 ele diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então aqui nós vimos
No verso 5, os que vivem debaixo da lei. No verso 6, nós vamos ver o seguinte: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E aqui Paulo aborda sobre o modo de existência dos que vivem no espírito, então libertos da lei. Aleluia. O capítulo 7 de Romanos enfatiza, pois, o papel da lei mosaica. Gordon Fee e Douglas Stuart, no livro Como Ler a Bíblia, livro por livro, comentando os capítulos 5, 12 a 8, 39, eles esclarecem. Abre aspas. Como até aqui Paulo foi bastante severo em relação à lei, ele agora faz uma breve digressão visando inocentá-la. Afinal, a lei foi concedida por Deus, apesar do papel que ela desempenha na nossa morte. Abre parênteses aqui, capítulo 7, versículos de 7 a 25, dentre os quais está incluído o texto áureo a que nós estamos estudando. No mesmo sentido, C. Mervyn Peet, no livro Romanos, série Comentário Expositivo, ele diz, abre aspas, neste versículo e em 7:12, aquele que diz que a lei é santa, Paulo oferece uma avaliação favorável da lei de Moisés, algo extremamente necessário. Aqui ele elogia a lei com um argumento negativo. Pergunta, a lei é pecado? Com base em tudo o que ele disse a respeito da lei até agora, seria de esperar que ele respondesse de modo afirmativo. Contudo, o apóstolo prossegue energicamente com seu enfático me genoito, em grego, né? De modo nenhum. A lei santa de Deus não é pecado, mas sim revela o pecado. E então, aí fecham-se aspas. E então, como se observa do texto áureo, afirma Paulo que não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. É aqui, irmãos e irmãs, que nós podemos acentuar e chegamos ao ponto, né, da aula em que entendemos como se reconhece o pecado, porque seja na observância da lei, conhecendo a lei, como disse o apóstolo Paulo, nos ensinou, e segundo aí os doutrinadores também expuseram que o pecado é revelado pela lei. De modo que este é o propósito da lei, revelar o pecado. É possível deduzir, por obviedade, que inexistente lei, inexistente transgressões. A consciência de que ser é pecador deriva, pois, da existência da lei. Então, o homem toma conhecimento do pecado por intermédio da lei que o revela. Aí está a resposta. O homem se detendo na lei que nos leva ao arrependimento. Longe, porém, de o propósito da lei ser a salvação, uma vez que a nossa imperfeição impede essa possibilidade. Aqui, ainda para uma melhor compreensão, vamos fazer uma ligeira reflexão acerca da lei, se a lei se faz necessária. A lei da antiga aliança, essa lei, foi extinta? Isso faz sentido, porque se foi, não se tem como o pecado ser revelado. A resposta está em Jesus.
Mateus 5, 17, 18. Abre aspas. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. A propósito desse verso 18 acima, apontam Gordon Fee e Douglas Stuart no livro Entendes o que leis? Da editora Vida Nova. Abre aspas. Essa questão requer uma resposta sobre como a lei do Antigo Testamento ainda funciona para os cristãos. Sugerimos 6 diretrizes iniciais para a compreensão do relacionamento entre o cristão e a lei do Antigo Testamento. Essas diretrizes, 6, exigirão explicações. Algumas delas incluímos logo a seguir e outras aparecerão de forma mais detalhada posteriormente neste capítulo. Diante desta explicação, vimos que não é fácil compreender-se, o liame entre o cristão e a lei. Os autores citados esclarecem logo em seguida, abre aspas. Na realidade, devemos pressupor que nenhuma das estipulações, entre parênteses, leis, são obrigatórias para nós, a não ser que sejam renovadas na nova aliança, ou seja, a menos que uma lei do Antigo Testamento seja de alguma forma reformulada ou reforçada no Novo Testamento, já não é diretamente obrigatória para o povo de Deus, conforme Romanos 6, 14, 15. E adianta os autores, por fim, que 2 tipos de lei não foram renovados pela nova aliança: as leis civis e as leis rituais. Neste panorama, inferem que somente o que é explicitamente renovado da lei do Antigo Testamento pode ser tido como lei de Cristo no Novo Testamento. E aí estariam incluídos os 10 mandamentos, conforme Mateus 5, 21 a 37 e João 7, 23. Fecha-se aspas, né? Meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, pensa bem, Vamos refletir. Tudo isso posto, justifica-se a assertiva de Paulo ao referir-se acerca da revelação do seu pecado, com base em um dos mandamentos de Deus, posicionando-se a lei nos dias atuais. Assim é possível compreender-se que a lei moral de Deus não foi anulada. E o apóstolo Paulo explica a razão de a lei ter revelado o seu pecado, o fazendo com base na citação de um dos mandamentos, o 10º, dos mandamentos de Deus, o 10º. Abre aspas para o apóstolo Paulo. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Rememoremos agora o verso 8, que ainda faz parte do texto áureo. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, rememorando assim o verso 8. A lei, portanto, não só revela o pecado, como também desperta ou provoca, o pecado. Se não tem lei, o pecado é morto. No dizer de John Stott, abre aspas, a lei despertou nossas paixões pecaminosas, de forma que dávamos fruto para a morte. Assim, fecha-se aspas, a lei funciona como um espelho. Ela revela o que nós somos.
No dia a dia podemos verificar a razão do despertamento do pecado. A título de ilustração, diz a placa no jardim, por exemplo, proibido pisar na grama. Não existisse a lei, ou seja, a placa, quem passasse perto do jardim talvez sequer chegasse a notar a grama. Contudo, a placa desperta a quem lê e alimenta um desejo, tipo, por que não posso pisar? O que acontecerá? Pela lei vem, pois, o conhecimento do pecado. A palavra aqui, concupiscência, pode ser também em outras versões, né, compreendida como cobiça. E a mesma palavra que Paulo, no verso anterior, no 7, ele diz que ele não teria conhecido a cobiça se a lei dissesse não cobiçarás, que é o 10 mandamento. Assim é com a lei, ou seja, o despertamento. Se não vejamos Romanos, a mesma carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20, que diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aprendamos assim que o pecado reconhecido induz, né, o homem ao arrependimento, que é o próximo módulo de aulas. Antes de concluir, importa, né, alertar sobre o fato de que a lei revela o pecado, como aprendemos, mas somente o Espírito Santo é quem convencerá o homem do pecado. Por isso que nós conhecemos, né, uma boa parte de pessoas, a maioria das pessoas. Por isso a razão do evangelho ser pregado. As pessoas sabem, né, que não se deve matar, que não se deve adulterar, os mandamentos de Deus, né? Muitas pessoas sabem, mas elas não se convencem de que elas o praticam. Elas não o praticam, elas pensam, por exemplo, que adulterar é só, como matar também, é só quando ocorre vias de fato, ou seja, quando existe uma prática, vamos dizer assim, assertiva, ou seja, você de fato comete materialmente falando. Mas Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha que adulterar basta você ter um olhar, né, de desejo e levar-nos para o seu coração. Como matar também basta você desejar o mal a alguém, odiando-o, né, não necessariamente praticando as vias de fato. Então, por isso que o Espírito Santo é quem convence e diz, você é pecador. Com efeito, nos ensina Jesus. Vamos ver aqui. João, o evangelista João 16, 7 e 11. Jesus ensina assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Bem verdade que o capítulo 7 da carta aos Romanos, o qual estamos estudando o texto áureo, se refere ao Espírito apenas uma vez no verso 6. No verso 6, quando diz, vou ler aqui, quando ele diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra.
a respeito nos ensina John Stott. O Espírito só é mencionado no versículo 6. Como este versículo caracteriza a era cristã como sendo a era do Espírito, era de se esperar que esse capítulo fosse repleto de referência ao Espírito. Mas ao invés disso, Romanos 7 só fala na lei. Abre parênteses. Mencionada com seu sinônimo 31 vezes. É o capítulo seguinte, Romanos 8, que está marcado do Espírito, mencionado 21 vezes. A que se refere a este como a marca autenticadora do pertencimento a Cristo. 8.9. Assim, o capítulo 8 aborda a obra do Espírito Santo e é o que mais fala sobre ele em toda a Bíblia. Ante o exposto, podemos reforçar que a lei revela o pecado, mas é o Espírito Santo quem convence o homem de que é pecador, dando-lhe a consciência de seus pecados, do castigo que merece e da necessidade que tem de ser salvo. Ele convida ao arrependimento dos pecados e aponta para Jesus como o único que pode salvar o homem. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, reconhecer-se como pecador, tal fato acontece porque o Espírito Santo quer restaurar o homem, de modo que ele avance no caminho da salvação. Então, é o momento de fazermos uma última provocação. Estamos levando as pessoas a se reconhecerem pecadoras, a terem a convicção do pecado, a consciência do pecado? Pensemos sobre isso. Conclusão desta aula. Desta aula aprendemos: a lei é santa. A lei não salva. A lei nos revela o pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado. O reconhecimento do pecado antecede o arrependimento como passo inicial no caminho da salvação. Na próxima aula, vamos ao modo arrependimento, proporcionando um elo com Deus. Agradeço a todos mais uma vez pela paciência, pela dedicação, desejando que as lições tenham de fato atingido a consciência e o coração dos irmãos e irmãs, assim como a minha também e o meu coração, alunos como eu, aprendizes eternos de Deus. E antes de dar um até breve, vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por nos oportunizar mais uma vez este contato contigo, Senhor. Este contato íntimo com a tua palavra. De certo que somos fracos, de certo que somos pecadores, de certo que não temos o conhecimento e não temos a sabedoria, mas nós nos louvamos de ti, Senhor, nós te exaltamos, nós te dignificamos, Senhor, cumprindo os seus mandamentos, obedecendo a ti. Por isso, Senhor, nós agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Até breve, meus irmãos.